Behemoth é um dos jogos mais esperados do ano e acaba de chegar ao PlayStation VR 2 e Steam MetaQuest. A Skydance traz a aventura do caçador Ren, que para livrar seu vilarejo e a si mesmo de uma maldição terá de enfrentar os monstruosos Behemoth. Eu confesso que a minha expectativa em relação a esse lançamento era grande, já que o estúdio é responsável por um dos maiores títulos de VR, o The Walking Dead Saints and Sinners. Com o headset de realidade virtual eu entrei nas Terras Esquecidas na esperança de encontrar um combate como o de Legendary Tales e inimigos gigantescos como Shadow of the Colossus. Com pouco tempo de jogo caminhamos no alto de uma montanha e ao olhar a paisagem distante temos noção de que o universo de Skydance Behemoth é gigante. A primeira impressão é muito boa, o estilo adotado me parece uma versão melhorada do The Walking Dead Saints and Sinners e adaptada a este universo de fantasia sombria. A produção tem um ar meio blockbuster no sentido de grandiosidade e na atenção aos detalhes. Desde a fonte utilizada no texto, passando pela qualidade da dublagem e até a coesão no universo criado. Tá tudo amarradinho. Esse é um jogo exclusivo para VR e fica nítida a preocupação com as interações e o cuidado para aumentar a imersão do jogador. Para acessar o mapa ou a árvore de habilidades do nosso personagem, temos que levar a mão ao nosso peito para pegar e em seguida desenrolar o pergaminho. E é usando o indicador da outra mão que navegamos e selecionamos as opções disponíveis como fazemos nas telas dos nossos celulares. Assim como em Legendary Tales, o combate é baseado em física. Isso significa que as armas têm peso e que os movimentos que fazemos com os braços para atacar, defender ou para aparar ataques variam e se aproximam do que faríamos na vida real. As exceções nessa área são a esquiva e a força, que é um especial usado de várias formas durante o jogo e não só durante o combate. Em ambos os casos temos um botão dedicado no controle. Temos espaço para armazenar 4 armas, 2 na cintura e 1 em cada ombro. Tem também na parte da frente da cintura a área em que podemos armazenar até 4 remédios que recuperam a nossa vida. O jogo usa uma barra de vigor, que é a energia disponível usada pelo nosso personagem para atacar ou escalar, por exemplo. Isso nos obriga a sermos mais cautelosos durante o combate, estudar o movimento do inimigo e agir estrategicamente. Ao longo da campanha encontrei diferentes espadas, arcos, escudos e machados. Eu gosto das adagas porque podem ser arremessadas nos inimigos. E como são pequenas, podemos armazenar até 3 delas em um só espaço de arma. Existem 3 armas lendárias que são imprescindíveis para concluir a campanha, uma vez que só elas podem ser utilizadas para completar alguns quebra-cabeças ou para causar danos aos Behemoths. Aqui temos também uma forja em que podemos melhorar os atributos das armas lendárias, priorizando habilidades que mais se adequam ao nosso estilo de jogo. O legal é que o processo é divertido. Colocamos o metal especial na forja e depois temos que remover as impurezas com marretadas até que a arma esteja aprimorada e pronta para uso novamente. Outra ferramenta importante que também é aprimorada ganhando novas funções ao longo do jogo é o arpel na mão esquerda. Com ele eu atiro uma espécie de projétil com uma corda anexada a ele. Ele é utilizado para se locomover como o Windlands 2, para atacar, resolver puzzles e literalmente na caça a Behemoth. Gostei de como os desenvolvedores foram adicionando funções ao arpel de forma bem gradativa ao longo das 12 horas da campanha. O universo é coeso e encontro partes da narrativa em todos os lugares, tanto nos excelentes diálogos que Ren tem com os outros 2 personagens importantes, quanto nas memórias de gente desconhecida que encontramos pelo caminho. Aliás, essa forma de encontrar pedacinhos das histórias nas Terras Esquecidas é ótima. Não só pela função inicial, mas também pela forma absolutamente satisfatória que é esmagar o crânio com a mão. Basta seguir pressionando o gatilho do controle até quebrar o crânio para depois ouvir a memória. Por falar em gatilho, o feedback tátil do PlayStation VR 2 é muito bem utilizado. Além do bom uso dos gatilhos adaptáveis, sentimos a vibração no controle quando o Behemoth caminha por perto, por exemplo. Ou ainda temos feedback na cabeça quando ganhamos velocidade ao nos locomovermos pelo ar. Com relação ao áudio, não é má ideia retomar o termo blockbuster. Eu gostei de como a trilha sonora acompanha o contexto com músicas que se adequam muito bem ao universo do game. Os efeitos são muito bons e, como mencionei antes, a dublagem dos personagens principais é muito boa. Ela está apenas em inglês. O jogo foi localizado para português do Brasil e por isso temos menus e legendas em nosso idioma. Mas não posso deixar de mencionar que em alguns momentos encontrei partes em inglês, apontando para uma tradução incompleta. Já que começamos a falar sobre os deslizes de Skydance Behemoth, o maior deles é sem dúvida na área visual.
Apesar de eu gostar muito da identidade adotada e de, no geral, achar o universo criado muito bonito, é nessa área que estão as maiores falhas. Encontrei ao longo de toda a campanha inúmeras ocorrências de pop-in de elementos, texturas de baixa resolução e tremor nas mãos. Tem uma cena nos momentos finais do game em que há um forte tremor dentro do jogo e a cena ficou tão ruim que eu fiquei com a sensação de que tinham usado reprojeção. Na gameplay eu encontrei com alguma frequência inimigos que surgiram parcialmente no cenário. Na maior parte do tempo é como se eles tivessem sido colocados abaixo do nível do solo e apenas uma parte do corpo era visível. Enquanto eu testava o modo Arena, que está em beta, o jogo deu crash e fechou. Os outros 2 bugs mais sérios foram: no primeiro Behemoth eu fiquei preso dentro do pé dele quando ele me pisou, mas depois de um tempo eu acabei conseguindo sair. No último Behemoth, após acertar o golpe final, o game gerou uma cópia dele abaixo do nível onde estávamos. Ela ainda tentava me atacar e eu ali paralisado sem poder fazer nada. Tive que recarregar o último save e refazer toda essa última parte. Vale ressaltar que eu joguei a versão de PlayStation VR 2 antes de receber o patch do dia do lançamento. A desenvolvedora já tinha dito que a versão que enviou para avaliação tinha quase um mês. E a atualização traria diversas melhorias, incluindo pontos que eu mencionei antes. Bom, Skydance Behemoth acabou. E aí? A nossa fantasia de caçar monstros gigantes, como nos tempos de Shadow of the Colossus, finalmente se concretizou, em VR. Eu recomendo porque o jogo acerta muito mais do que erra e os erros já estão sendo remediados. O game é gigante porque faz bem diversas coisas, como satisfatório combate baseado em física, o nível de imersão durante a campanha e a entrega de um universo novo, cativante, digno de grandes produções e que me faz querer explorar para conhecer mais dele. Nem a narrativa ligeiramente previsível, nem os bugs visuais e de gameplay ofuscam o fato de ser um dos grandes lançamentos desse ano. Skydance Behemoth é um jogão e talvez seja um dos melhores exemplos de como unir diversas boas mecânicas de VR em um belo e coeso pacote. E você, vai encarar os monstrão? Eu vou testar a atualização assim que conseguir e deixarei nos comentários o que encontrar de diferente. Obrigado por ter ficado até o fim do vídeo. Se você deseja nos apoiar, deixa o like e se inscreva no canal. Isso ajuda demais. E a gente se encontra na próxima. Até lá! Do not lose yourself. She's dead. They're all dead. But I will avenge them!